Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026, feriado de carnaval no Brasil. No entanto, a gente vai trabalhar porque nessa terça-feira temos aí o início da rodada de playoffs da Champions League. Já chegamos na fase decisiva dessa competição. Quem passar dessa fase avança para as oitavas de final. Quem for eliminado está fora da Champions League nessa temporada, então vale muito a pena a gente prestar atenção nesses jogos, que já posso adiantar para vocês, serão jogos de difícil análise aqui para quem vai fazer trade nessas partidas. Então, quanto melhor você estiver preparado para enfrentar esses jogos aí, mais qualidade você vai conseguir dar no seu trabalho em live nessas partidas, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal e gosta desse conteúdo, por favor, convido você a se inscrever. Não custa nada aí para você que está do outro lado, é só clicar no botãozinho aqui para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de quando eu subo vídeo aqui no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a continuar sendo entregue aí para a maioria das pessoas, beleza? Então se inscreva, deixa o like, compartilha, comenta aqui nos comentários o que você acha desses jogos, que isso ajuda muito a gente a crescer, ok? Começando às 14h45, já temos um grande jogo aqui, Galatasaray e Juventus. A gente teve aqui, pegando a... Vamos ver se a gente consegue pegar aqui o retrospecto dessas equipes na fase de Liga da Champions. Eu não sei se a gente vai conseguir. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tivemos o time do Galatasaray ficando na 20ª colocação e a Juventus ficando na 13ª colocação. Então a Juventus, que ficou melhor colocada nesse momento aqui, vai decidir o seu jogo dentro de casa, tá? Então o jogo de ida é na Turquia, o jogo de volta é na Itália. Temos aqui a equipe do Galatasaray, que é uma equipe que vem de um momento até interessante. A gente pegar aqui a tabela da Superliga Turca, a gente vai ver uma equipe que só vence nas últimas 4 partidas 4 vitórias. Pegando aqui a fase de Liga da Champions, o Galatasaray, nas últimas 4 partidas pela Champions, foram 3 derrotas e 1 empate, tá? A equipe do Galatasaray aqui tem o fator local como um grande trunfo aqui para essa primeira partida. É um time que tem jogadores de velocidade pelos lados do campo, destaque para o Yilmaz na ponta esquerda e o Leroy Sané, ex-Bayern de Munique, é o ponta direita. O centroavante é o Victor Osimhen, jogador que era do Napoli, né, e foi contratado por essa equipe do Galatasaray. Então, o setor ofensivo desse time aqui tem excelentes jogadores conhecidos, né? Conta ainda aqui com o Torreira, jogador da seleção uruguaia, tem aqui o Gundogan também, ex-Manchester City, né? Jogadores de um bom histórico aqui no futebol europeu, tá? Então a gente tem o time do Galatasaray, vem forte para essa decisão aqui. E do lado da Juventus, alguns problemas importantes aqui ainda, como o Thuram, que tá fora, o Milik tá fora, Vlahovic também está fora. Então, 3 jogadores titulares importantes aqui na equipe da Juventus que estarão desfalcando o time para esse confronto contra o Galatasaray. Na minha visão, para a Juventus aqui, uma odd de 2,05 contra uma odd de 3,50 para o Galatasaray. Eu acho justo que a Juventus seja a favorita, mesmo fora de casa nesse contexto aqui, mas um resultado de não derrota para a Juventus já passa a ser interessante. Então, eu não acredito que o time da Juventus vá tentar fazer um jogo aqui para matar essa disputa já na ida fora de casa. Então, a Juventus tem a possibilidade de fazer um jogo dentro da sua casa para garantir a classificação. Então, a responsabilidade de tentar buscar por um placar de vitória nesse primeiro confronto é do Galatasaray, tá? Então, a gente tem aqui uma possibilidade interessante, na minha visão, no mercado de ambas marcam. Eu acho que a Juventus, mesmo fora de casa, dificilmente passa sem marcar gol, né? O ataque da Juventus vem produzindo muito bem nos últimos jogos, isso é um fator importante também. Gosto bastante do mercado de over 2,5 também, acima de 1,80, acho um preço interessante para se trabalhar, embora a gente tenha nesse contexto de jogos de ida dessas fases eliminatórias da Champions League, geralmente nos jogos de ida a gente não tem uma linha de gols batendo com tanta frequência, tá? Então a linha do 2,5 aqui, ela é a linha limite nesse jogo, tá? Então
vale a pena a gente prestar atenção nesse jogo aqui para mercado de gols, mas um lei ao Galatasaray também pode ser uma alternativa, levando em conta que eu acho que a Juventus não perde esse jogo fora de casa, tá? Pode fazer um jogo mais seguro para tentar o empate e levar a decisão para casa, mas acredito bastante no potencial defensivo do time da Juventus em partidas desse tipo, tá? Na sequência, a gente entra nos jogos das 17 horas. E aqui, antes de falar dos jogos, eu tenho um aviso para te dar. Eu vou estar fazendo esses jogos ao vivo aqui no meu canal e também lá no Discord do Bolsa de Aposta. Então, se você quiser interagir comigo, trocar uma ideia, perguntar coisas sobre o jogo, acompanhar a partida junto comigo lá, vai ficar aqui no link do vídeo, tá? Na descrição do vídeo vai ficar aqui o link para você ingressar ali no Bolsa de Aposta. Se você não tem conta no Bolsa de Aposta, é a plataforma que eu utilizo para realizar o meu trade esportivo aqui. É mais do que recomendada, porque é uma plataforma confiável, é uma plataforma regulamentada no Brasil e diferente de uma casa de apostas convencional, dentro do Bolsa de Aposta você vai trabalhar contra outros apostadores, ou seja, a sua possibilidade de sair lucrando, ela é muito maior. A casa não limita, tem as melhores cotações e você vai conseguir realizar as entradas de trade esportivo de verdade, podendo fazer cash out, enfim, entrando na odd que você entende que seja a melhor para aquele momento do jogo. Então, vale a pena você conhecer o Bolsa de Aposta e ainda de quebra aproveita e faz os jogos da Champions League junto com a gente lá no canal do Discord, que é gratuito, beleza? Só clicar no link aqui na descrição, Bolsa de Aposta para maiores de 18 anos, ok? Falando dos jogos das 17 horas, a gente tem aqui o primeiro deles que a gente vai separar, é um clássico francês entre Mônaco e PSG. PSG que vinha bem, estava conseguindo vaga direta para as oitavas de final aí da competição, né? Até que chegou o momento da última rodada, onde o PSG acabou ficando fora, aqui, né? Acabou perdendo, aliás, empatou o seu último jogo contra o Newcastle e acabou não pegando essa vaga entre os 8 colocados aqui, né? E agora vai disputar contra a equipe do Mônaco, o Mônaco que passou na 21ª colocação. Então, o PSG foi o 11º, o Mônaco 21º. Duas equipes que se conhecem muito, tá? Aqui a gente tem o fato de ser um confronto nacional, né? Envolvendo duas equipes da França. Então, os times estão acostumados a se enfrentar pelo campeonato francês também. E a gente pode, nesse caso aqui, analisar com mais atenção o histórico recente de confronto entre essas equipes, tá? Então, em 2025, o Mônaco venceu o PSG pela Ligue 1, campeonato francês. Antes disso, o PSG havia vencido o Mônaco por 4-1 pela mesma competição, então o PSG ganhou no primeiro turno e o Mônaco venceu no segundo turno. A gente teve aqui ainda na Taça dos Campeões, né, quando a gente tem lá o campeão da Liga Francesa, que foi o PSG, contra o campeão da Copa da França, que foi o Mônaco, o PSG venceu por 1-0 e levou esse título. Foi a última edição em 2025. E lá em 2024, o PSG venceu o Mônaco por 4-2 fora de casa. O jogo anterior foi um empate em 0-0. Antes disso, o PSG venceu por 5-2. E antes disso, lá em 2023 ainda, o Mônaco venceu por 3-1. Então, temos bastante equilíbrio, com uma certa vantagem para esse PSG após o Luiz Henrique assumir como treinador, tá? Então, esse momento, essa fase recente do PSG, o time de Paris aqui se sobressai. Obviamente, tem também todo esse contexto que o PSG melhorou muito em relação a ele próprio, né? Vencendo uma Champions League, vencendo um Mundial de Clubes, né? Então, o time do PSG tem conseguido aí conquistar grandes títulos, né, na sua história recente, né, títulos inéditos, inclusive, que colocam a equipe aí no primeiro patamar do futebol europeu hoje. Então o PSG, mesmo fora de casa, favorito a 1,50, o Mônaco com odd 6 como mandante, tá? Destaques que a gente deve levar em consideração aqui, tá? Jogadores importantes do Mônaco estão fora, alguns na verdade, os principais aqui estão fora por lesão, né? Destaque para o japonês, o Minamino, que vinha sendo titular absoluto nessa equipe do Mônaco e lesionou. O Pogba, que foi contratado pelo Mônaco, porém ainda não conseguiu ter uma sequência porque veio lesionado e ainda não se recuperou. Então o time
do Mônaco tem alguns desfalques importantes também, tá? Já o PSG tem, talvez aqui o Fabian Ruiz seja o seu principal desfalque, os outros dois jogadores não vinham sendo titulares, então o PSG vai para esse jogo muito titular para essa partida, tá? Apenas o Fabian Ruiz aqui que seria titular incontestável e não joga nessa partida, mas a organização tática aqui do PSG se mantém principalmente com o poderoso trio de ataque aqui, o Kvaratskhelia, o Dembélé e o Désiré Doué. Então esses três jogadores no setor ofensivo do PSG são de fato sim um diferencial técnico e que pode sim gerar situações de vantagem, de superioridade para a equipe visitante. Aqui a minha sugestão é um back PSG. Acredito que se tiver a leitura que o PSG costuma apresentar, a gente não deve fugir muito desse cenário nessa partida, ok? Depois a gente tem aqui Benfica e Real Madrid. Esse jogo aqui tem uma situação interessante, tá? O último jogo da fase de Liga da Champions deu a classificação para o Benfica para a fase de playoffs e tirou a classificação do Real Madrid entre os 8 primeiros colocados. Então o Real Madrid até a última rodada estava classificando direto para a fase de oitavas de final. Perdeu de goleada para o próprio Benfica, né, por 4-1, se não me engano, foi o jogo. Não lembro se foi 4-1 ou 4-2, a gente já vai pegar aqui no histórico recente. Foi 4-2, o Benfica venceu, marcou 4 gols, goleou o Real Madrid e com esse resultado conseguiu a sua classificação. Se não me engano foi o último ou o penúltimo time classificado na fase de Liga, né? Pegamos aqui, vamos ver, o Benfica exatamente, foi o 24º colocado, o último time a ingressar nessa zona de playoffs. E, por consequência, né, vai pegar, são sempre cruzamentos por posição. Então, o Real Madrid, que foi o 9º colocado, portanto, o primeiro time dessa lista de times nos playoffs aqui. Então, se enfrentam novamente agora, valendo vaga nas oitavas de final. Então, teremos a segunda decisão consecutiva, o segundo jogo de 3 jogos decisivos aí para essas duas equipes, como foi na última rodada da fase de Liga. Agora teremos de novo lá no Estádio da Luz, em Portugal, o Benfica podendo, mais uma vez, conseguir um bom resultado contra o Real Madrid e tentar encaminhar aí a sua classificação para as oitavas de final. Obviamente, o jogo da volta no Santiago Bernabéu, o Real Madrid deve levar também a vantagem do fator campo, tá? Mesmo assim, o Real Madrid jogando fora de casa é favorito a 1,85 e o Benfica a 3,70. As escalações aqui a gente tem que prestar bastante atenção porque elas são praticamente idênticas às escalações desse jogo, onde o Benfica venceu por 4-2, né? Então a gente deve ter aqui, se não me engano, naquele jogo o Otamendi estava fora, porque havia sido expulso no jogo anterior, né? Mas a gente tem aqui a equipe do Real Madrid, praticamente a mesma que jogou aquele jogo contra o Benfica. Se não me engano, o Bellingham era titular e aqui ele não consta como titular para essa partida. Então a gente deve ver aqui esse time do Real Madrid montado num 4-4-2, tá? É a estratégia tática que o seu novo treinador, o Álvaro Arbeloa, vem utilizando aí, montando o time do Real Madrid um pouco diferente para esse jogo aqui. Estão fora o Rodrigo, que foi expulso na última partida, o Asensio também foi expulso na última partida, Bellingham e Militão, que estão fora por lesão, tá? Então, do lado do Benfica, tem também alguns desfalques, talvez o mais importante aqui seja o colombiano Richard Rios, esse jogador que vinha sendo presença constante entre os titulares da equipe do Benfica, está machucado e não joga esse jogo aqui também. Tá? Então acredito que teremos um jogo onde o Benfica deve tomar a iniciativa, deve partir para cima, mas eu não imagino que vá se repetir um cenário como aquele que o Benfica venceu o Real Madrid com um gol do goleiro, né? Foi um gol do goleiro de cabeça no último minuto dos acréscimos que garantiu aí ao Benfica que jogasse essa fase de playoffs, tá? Então é muito difícil que torne a acontecer um jogo onde o Real Madrid cometeu muitos erros e acabou por tomar 4 gols aí de um adversário que há muito tempo não conseguia cumprir esse placar dentro da Champions League, tá? Então fica aqui o registro para a gente levar em consideração, talvez aqui, um bom jogo do Real Madrid para mudar um pouco essa imagem que ficou daquela goleada sofrida contra o Benfica na última partida da Liga das Champions, tá? Então,
Para mim aqui, Leia ao Benfica pode ser uma boa alternativa para esse jogo, mas eu não descarto também o mercado de gols, levando em consideração o volume que as duas equipes tiveram nesse último confronto entre eles, tá? Então, a linha do over 2,5 tá pagando 1,62, o mercado imagina também o mercado espera aqui, no caso, um jogo com muitas chances de gols sendo criadas. Pode ser que a gente tenha oportunidade para trabalhar over nesse jogo aqui e a gente vai fazer esse jogo ao vivo, conto com a parceria de vocês lá também, ok? Para fechar, a gente vai ter também às 17 horas, mesmo horário, Borussia Dortmund e Atalanta. Dois times aqui, a gente falou, por exemplo, do PSG, falamos do Real Madrid. São equipes consideradas primeira linha do futebol europeu aqui. Digamos que numa segunda prateleira, a gente tem aqui essas duas equipes, Borussia Dortmund e Atalanta. Talvez hoje a Atalanta seja até uma terceira prateleira do futebol europeu. No entanto, é um time que está recuperando aí, retomando a sua condição de ser um dos grandes desafiantes do futebol europeu. Porque é uma equipe que tem uma transição muito rápida, é uma equipe que quando mudou o seu comando técnico, perdeu o seu treinador, que hoje treina a equipe da Roma, o time perdeu um pouco a sua identidade de jogo rápido, de troca de passes com velocidade, e agora vem retomando, de certa maneira, essa característica, porém com algumas mudanças, obviamente, que são parte do trabalho do novo treinador que vem conseguindo fazer com que a Atalanta jogue um futebol novamente muito bonito de se assistir e é uma equipe aí que leva perigo contra adversários de maior poder econômico e, por consequência, de jogadores mais badalados aí no cenário europeu, né? Então a gente tem aqui um jogo que muito provavelmente vai ser um jogo de bastante trocação entre essas duas equipes. O Borussia Dortmund joga dentro de casa, tem um fator local muito pesado, principalmente na Champions League. Tem alguns jogadores que vêm entregando muito aqui nessa equipe do Borussia Dortmund. Destaque para o Guirassy, o centroavante aqui, o camisa 9, que tem feito gols em praticamente todos os jogos do Dortmund. Então ele vem com uma média muito boa, muita confiança. Então, caindo a bola para esse jogador, ele tem uma capacidade muito boa para finalização, mas o grande ponto forte do sistema do Borussia Dortmund é o seu sistema defensivo, tá? O goleiro Kobel aqui tá pegando muito no gol do Dortmund. Schlotterberg aqui, um dos principais zagueiros do futebol, um dos principais defensores do futebol europeu hoje, titular da seleção da Alemanha. Então a gente tem aqui uma equipe com jogadores, principalmente no sistema defensivo, que passam muita confiança, fator que já foi um problema nessa equipe do Borussia Dortmund. A gente já viu o Borussia Dortmund sofrendo bastante com dificuldades defensivas. Parece, ao que tudo indica, ter arrumado bastante esse setor aí. Então o Borussia Dortmund não é mais aquele time que cede tantos espaços para o adversário, tá? Aqui eu gosto da possibilidade de explorar um lei ao time italiano. Eu acho que a Atalanta é um time que quando joga lá na Itália, na sua cidade, em Bergamo, é um time muito mais qualificado, é um time que tenta muito mais propor o jogo. Contra adversários fora de casa que tem mais volume, a Atalanta gosta mais de um jogo reativo, tá? Então a gente deve ter aqui um confronto interessante entre essas duas equipes. Vocês podem ver que o sistema tático dos dois times é idêntico, tá? É um 3-4-2-1. Os dois times jogam mais ou menos nessa montagem. Não necessariamente a movimentação dos dois times é muito semelhante, mas nesse contexto aqui, acho que para a Atalanta, no caso, tentar um empate aqui não seria mau negócio, tá? Então, a Atalanta jogando por 2 resultados, eu acho interessante ficar posicionado contra a equipe italiana nesse contexto. Fechou, rapaziada? A gente tem amanhã também jogos de pré-libertadores, tá? Jogos de ida dessa fase de pré-libertadores. Brasileiros a gente só vai ter em campo na quarta-feira, então pro próximo vídeo eu vou trazer aqui as análises além dos jogos de quarta da Champions League, também os jogos de pré-libertadores. Aí teremos Bahia e Botafogo enfrentando seus respectivos adversários pela Libertadores na quarta-feira. A gente vai falar desses jogos amanhã, beleza? Um grande abraço para todos. Se você gostou, deixa o like, curte, comenta aqui no vídeo e a gente se vê amanhã lá no Discord para fazer esses jogos juntos aí pela Champions League à tarde. Valeu, tamo junto, um grande abraço, até lá.